Alexandre. Há alguns anos eu e a Tânia trabalhamos juntos, já trabalho aqui em Uberlândia com grupos de xamanismo há algum tempo. Xamanismo às vezes parece um palavrão, né? Ou uma seita religiosa, é meio estranho saber, e é muito difícil explicar o que é xamanismo, porque ele é 100% vivencial. Mas, de uma forma muito rápida, é um termo tungo, ou dos tunganeses, lá da Sibéria, né? Para designar aquele que está em contato com a natureza, ou o curador. E é um termo que foi utilizado agora, nesse século, para universalizar uma série de práticas que acontecem ao redor do planeta, em culturas primitivas e que ainda estão preservadas. E essas práticas são similares ao redor do mundo inteiro, né? Então, ele fica calcado no êxtase, mas o que é? Não é o êxtase religioso, mas é de alterar o seu estado de consciência, né? Entrar numa breve alteração e conseguir captar ou acessar todas essas informações que a Tânia vinha falando aqui. Entrar em um contato maior com tudo que exista no planeta. No planeta é o segundo momento, porque o planeta está dentro de você. Então, para você acessar o planeta, você acessa primeiro você. Como disse aqui, somos feitos de fogo, terra, água e ar, né? E o que está lá na Bíblia, chamada de maná, né? Que alimentou o povo na travessia do deserto, é justamente uma rede de informações que é como se fosse um alimento para a nossa alma. Então, quando você altera o estado de consciência, que não é transe hipnótico, não é saravá, não é nada disso, né? Você muda um pouquinho a onda através dos sons, que é o trabalho que eu faço, com o som do tambor, com os cantos e com induções. Então você começa a receber e acessar essa série de informações de dentro e de fora de você. Só que o nosso cérebro, muito danado, né, não está acostumado a essa clareza toda. E ele recebe todas as informações de uma forma criptografada, vamos dizer assim, ou simbólica, que é esse processo imaginativo, do qual a Tânia falava. E aí a interpretação do símbolo, não como um dicionário de sonhos, né? Eu vi um alho, então é porque... Não é isso. A interpretação, ela passa por o símbolo para a pessoa, o símbolo no momento, da intenção da viagem, etc, etc, etc e tal. Então, assim, e o que é mais interessante do xamanismo é que essas práticas são idênticas no Polo Norte, no Chile, entre os índios mapuches, entre os índios brasileiros, na África do Sul, e por onde você roda pelo mundo, você vai ter uma mesma forma de curar. O que nos leva a essas explicações todas da formação no mundo. E diz a lenda que os xamãs, eles vêm do tempo em que os animais falavam e de que todos eram irmãos. Que o homem conseguia, através da clarividência, conversar com as pedras, com as plantas, com os animais e com os outros homens, que é mais importante. Hoje em dia a gente muitas vezes não consegue conversar com os outros homens. Quem dirá com o resto, né? Então, e por que o xamanismo envolvido dentro dessa proposta? Dentro do xamanismo, antes deixa eu só fazer uma explicação. Existem hoje, de uma forma assim geral, dois grandes blocos de xamanismo. Um que é chamado xamanismo nativo, que está mais próximo às práticas que eram feitas mesmo pelas sociedades primitivas, etc. e tal, com ritos de iniciações muito lindos, que a PEP faz bastante esse trabalho, com as medicinas das plantas, com os cristais, né, com as imersões. Eu faço também, menos. E uma coisa mais intelectualizada, que nasceu na década de 70, 60 e 70, com um antropólogo chamado Michael Hanner, fez iniciações aqui entre os quichuas, aqui na América do Sul, tomando muita ayahuasca, peyote, que como Carlos Castaneda, ele teve algumas iluminações. E aí ele vai e desenvolve um método de xamanismo de gabinete, uma coisa que você faça no consultório para o homem moderno, que a gente não tem oportunidade e condições pelo nosso sistema de vida, pelas nossas opções de vida, ficar toda hora no meio da floresta e ver o bicho à noite, né?
ou de ficar tomando plantas que vão te alterar o estado de consciência o tempo inteiro, né? Que era uma prática cotidiana, diária. Quando alguém adoecia dentro de uma tribo, chegava lá o xamã e fazia o ritual e ia cuidar disso. Não cabe, mas nossos rituais hoje são outros. Então, esse sistema que o Michael Herner desenvolveu é chamado de neo-xamanismo. É algo que você coloca o homem num contato profundo consigo próprio, né? Num primeiro momento como psicologizante, reorganizando a sua ecologia interna, se curando das suas próprias feridas para, na sequência, ir aplicando isso no mundo. Não vou falar muito aqui não também, porque palestra fica um pouquinho. Então, e onde que isso se junta com a proposta da Tânia dessa medicina? Existem 4 caminhos dentro do xamanismo, que são 4 grandes arquétipos universais, né? Porque eu comecei a ver xamanismo na universidade, fazendo antropologia e arqueologia, né? E aí eu deixei de ser pesquisador para virar objeto, né? Porque lá eu estudava os xamãs, me interessei, fui viver um pouquinho entre índios, fui aprender coisas, etc. e tal, e quando menos percebi o que era uma curiosidade científica, se transformou num caminho de vida para mim, né? Não é uma filosofia e uma profissão, não uma religião, né? Porque não é, xamanismo não é religião. E no xamanismo, que é talvez a profissão mais antiga do planeta, né? O que a gente tem de encontro arqueológico, a presença do xamã e dos rituais xamânicos remontam às mais antigas, o mais antigo personagem de uma sociedade arcaica. E ele concentrava alguns poderes, como o de médico, curandeiro, professor, né, ou sábio, o dirigente ou líder, e também o organizador. E aí daí nascem 4 arquétipos que são universais, que é o curador, o visionário, o mestre e o guerreiro. Todos nós passamos por essas fases, se concentrando aqui como que a Tânia, como uma explicação diferente para a mesma coisa, disso que a Tânia nos mostrou aqui agora. E o caminho do curador, dentro do xamanismo, que é onde todos nós temos a competência, a possibilidade de curar. Nós somos curadores em potencial o tempo inteiro. E a característica primordial para se curar é o amor. E é algo que hoje muitas vezes a gente vai se perdendo um pouquinho na nossa medicina tradicional. Onde você entra num consultório, mas o que você tem? Toma esse comprimido. Pum, te manda embora de lá. O comprimido pode fazer efeito, sim, mas a relação entre o curador e a pessoa talvez dispensasse o comprimido, né? Então, o médico de almas, Ajnar, significa isso, curar a alma. E já a tradição iorubá, que é outra coisa que eu pertenço, diz o quê? Toda doença é o reflexo de uma desordem. Né? Quando você está em desordem, o corpo físico é o último a se manifestar, apontando, falando: ó, fulano, vamos acordar que tem um problema aí. Pode vir através da nossa alimentação, do modo de vida, do tabaco, mas aí tem anterior a isso, de um vírus que você pegou. Mas como disse ali a Tânia, nós somos corresponsáveis por tudo. No mínimo pela ação, nós expomos a isso, fizemos essa opção, estivemos lá, permitimos isso. Só que essas desordens também, muitas vezes, são das opressões nossas sofridas pela vida, né? Então, o primeiro momento de xamanismo é o resgate do poder pessoal. Nascemos poderosos e seres naturais, com todo esse troço aqui, bonitinho, que a Tânia mostrou. E a gente vai perdendo isso no decorrer da vida, né? Pela sociedade, pela escola, pelas opressões, pela nossa, até mesmo pela educação. Porque a nossa educação é no sentido de sermos aceitos. E para sermos aceitos nós temos alguns modelos societais que são necessários. Não estou falando que a educação é necessária. Mas essa é uma transição muito dura para o espírito. E muitas vezes ficam ali, vão para alguns compartimentos escondidinhos, essas potências, né, do ser humano, essas forças. Então, e tem um exemplo muito claro, né, que graças a Deus isso vem mudando,
mas pelo menos é da minha infância, que é, homem não chora, engole o choro que homem não chora, né? E aí nós vamos desenvolvendo homens que não choram, que têm a dureza, mas choram lá dentro. E esse choro interno vai causando doenças, porque não sai, né? Então é você conhecer inicialmente, então é reconhecer, localizar onde estão seus traumas, suas dores mais profundas, e a gente sabe, a gente nunca perde elas de vista. A gente varre para debaixo do tapete, joga poeira lá. Ela não aparece, mas cria ácaro, né? Dá alergia, e vai acontecendo e você não sabe de onde que vem. Então, o trabalho do xamanismo é esse desenrolar da consciência, e inicialmente uma consciência de si próprio, né? A gente vai fazer um curso e já vai estar perfeito? Não. É um caminho para a vida inteira, até porque a vida vai... É que nem um jogo de videogame, né? Você passa um estágio, daqui a pouco vem um mais difícil lá, um Super Mario da vida. Então, quanto mais nós vamos alcançando a maestria, maiores vão sendo os desafios e nós vamos tendo que aprender mais e mais e mais e mais. O mestre é sempre um eterno discípulo. Esse é um relato muito breve do que é xamanismo. No curso vai estar dividido em 5 etapas, né, que são 5 módulos, que é o resgate do poder pessoal, a integração entre o masculino e o feminino, que são 2 instâncias que nós todos temos, ou seja, ânima e ânimos, né? E depois o que é chamado de Madonna Negra. Madonna Negra é a representação simbólica e universal, a mais antiga estatueta encontrada, né, na humanidade, que é a Madonna de terracota, que é lá da pré-história, que mostra esse poder da Mãe Terra. Então, Madonna Negra é um símbolo universal da Grande Mãe, que também é a Terra, a Grande Mãe, mas também é Nossa Senhora e a Ísis e mais uma série de figuras que ocuparam esse status, né, de Madonna Negra. E, por fim, morte e renascimento, onde ninguém morre de verdade, é tudo simbólico, né? E todo o trabalho de xamanismo é calcado em cima do símbolo, o poder do símbolo. Hoje aqui a Tânia falando do Parzival, da espada, do Graal, e aí só mostrando uma outra partezinha. O cálice é o símbolo do feminino, o Graal é a força feminina, e a força feminina é a da espiritualidade. E a espada, né, é o símbolo do masculino. E essa espada é a matéria, a realização. Então é a união desses dois, dessa junção. Medicina e espiritualidade é a junção disso. A ação consciente unida aos ensinamentos ou intuições ou percepções de mundos superiores, que só pode acontecer através do amor, né? Então, antes de mais nada, é um trabalho, é um curso de muito amor, de desenvolvimento do amor. Nós colocamos aí, em muitos séculos aí, a necessidade entre separar o espírito da ciência. E isso foi uma grande lástima, né? Porque, na verdade, elas sempre caminharam juntas. Uma vez, numa palestra, eu fiz um símbolo com a mão, que eu acho que é muito explicativo, porque todo mundo acha que tem que ser linhas paralelas, e, na verdade, elas são ondulares, né? Se encontram e se afastam, né? Quando você faz isso aqui, você se cruza e daqui a pouco se afasta. E esses 2 momentos têm que ser respeitados. O da ciência como tal, e só legítima, aí a religião, a espiritualidade, blá, o nome que quiser dar, ali só ilegítima também. E no momento que elas se cruzam, isso cria um poder incrível, né? É uma nova linguagem, uma nova possibilidade. E nós tivemos sempre muitos iluminados iniciados aí tentando chegar nisso. Um dos últimos foi Einstein, né? Com a teoria da relatividade, com a física quântica, onde que ele queria comprovar a existência científica e possível por regras matemáticas e físicas, inclusive da existência da espiritualidade, né? Então, essa é a proposta, estar nesse cruzamento de ondas entre ciência e espiritualidade para tirar o melhor proveito disso daí, né? Retomando um caminho que, na verdade, os mais antigos
mas muito mais antigos faziam, e que de alguma forma as sociedades arcaicas que ainda estão preservadas até hoje também fazem. Bom, isso aqui é um breve resumo, né, do que é a intenção, do que é a proposta do trabalho da minha parte. E se deixar eu fico falando aqui horas, então é melhor parar. Muito obrigado pela atenção. Ela agradeceu no começo e eu no final. Fiquem com Deus.